Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Almeida e vamos a mais uma aula de Geografia do sétimo ano. Estudaremos hoje o percurso 14, região norte, a construção de espaços geográficos. Falaremos de início sobre a construção de espaço geográfico de 1500 a 1930. Lembrando que, inicialmente, a ocupação dos portugueses na região norte limitou-se à construção de fortes militares e missões religiosas, uma vez que a região norte não apresentava tantos atrativos econômicos como a região nordeste, né, com a economia açucareira, e a região sudeste, com a economia do ouro, certo? Temos aqui São Luís do Maranhão e Belém no Pará, né? Desde o século XVII até quase final do século XIX, como os principais espaços geográficos construídos na Amazônia. São Luís e seus arredores se destacou com a produção da cultura do algodão, da cana-de-açúcar, arroz e tabaco, e Belém do Pará, sendo, né, a porta de entrada do Golfão Amazônico, transformou-se o principal núcleo urbano regional do século XVII, tá? E principalmente por conta das chamadas drogas do sertão, que são os produtos extraídos da floresta, como baunilha, guaraná, urucum, ervas, frutos e sementes, tá? Em relação ao Tratado de Tordesilhas, a gente sabe que Portugal e Espanha dividiu as terras invadidas aqui na América por esse tratado, tá? Sendo que durante 1580 a 1640, Portugal estava sob domínio espanhol e acabou aproveitando esse período para conquistar territórios a oeste, né, aqui na América. E isso fez com que o território do Brasil fosse aos poucos aumentando além do meridiano de Tordesilhas. Com o final do domínio espanhol sobre Portugal, ambos os países fizeram acordos, né, firmaram acordos, e a Espanha oficializou a posse das terras por parte de Portugal. Temos aqui a imagem de um forte, né, que era uma das características do domínio português na região norte. Vamos para o extrativismo do látex, que teve grande importância no povoamento da região. Nós temos aqui, ó, falando que em 1870 a região amazônica passou a receber um grande número de imigrantes, né, grande parte deles vindos do Nordeste. Devido ao problema periódico da seca, as pessoas migraram, né? Muitos nordestinos migraram para o norte para fugir da pobreza, da fome e da seca, certo? Lá na região norte trabalhavam com a extração da castanha do Pará, a madeira, o látex para a fabricação da borracha, certo? Nesse período a borracha já era conhecida no mercado mundial, certo? Mas em 1888, após a invenção do pneu e da popularização do automóvel, é que a borracha se transformou em um produto de grande valor internacional, tá? E de grande procura para as indústrias. Em 1910, metade da borracha consumida no mundo era proveniente da Amazônia, tá? E a procura por seringueiras nativas levou muitas pessoas, desde o final do século XIX, a se embrenharem nas matas para atingir, né, a região, para conseguir extrair o látex das seringueiras, tá? E atingiram regiões do Acre, tá? Que foi o último território anexado ao território brasileiro, que antes pertencia à Bolívia. O extrativismo do látex e da castanha do Pará foi o motor de processo de produção e organização do espaço regional. E essas atividades estimularam a atração de migrantes de outras regiões
e de imigrantes estrangeiros, como os espanhóis, portugueses, franceses, entre outros. Também estimulou a construção de portos, tá? De Belém e de Manaus, a incorporação do Acre ao território brasileiro, lembra que antes pertencia à Bolívia, a fundação das cidades de Chapuri e Brasileia pelos seringueiros, lá no Acre, a expansão da rede urbana e modernização dos espaços urbanos, principalmente o espaço urbano de Manaus, a instalação de indústrias de bens de consumo, sobretudo em Belém e Manaus, tá? A atração de capitais estrangeiros por meio de instalação de bancos, empresas e comércios e companhia de navegação inglesa, francesa e estadunidense. Então, temos aqui também os impulsos, né, a produção de espaços geográficos, formando as colônias agrícolas chamadas de Zona Bragantina, tá? Isso onde? No Nordeste do Pará. Essa ocupação por migrantes nordestinos e estrangeiros desenvolveram a agricultura. Foram colônias criadas por iniciativas públicas ou privadas, tá? E os loteamentos foram vendidos a longo prazo ou doados aos interessados em se estabelecer na região. Para quê? Para desenvolver a agricultura e a criação de animais. Nós temos nessa imagem a foto do Teatro do Amazonas, com a imagem do Rio Negro ao fundo. Isso fica em Manaus, tá? Então, esse teatro, ele é símbolo da prosperidade e da riqueza alcançada no período da extração do látex, né? No período da borracha. Agora vamos entender como ocorreu o declínio da produção da borracha na região norte. Vamos lá. O Brasil, ele foi o maior produtor mundial de borracha durante muito tempo, certo? Entre 1880 e 1912. Nessa época, a produção do país chegou a representar 60% da produção mundial do látex, tá? E a exportação da borracha passou a se igualar ao valor do café. Na Amazônia, a produção do látex dependia da coleta silvestre, né? Sem a preocupação de plantar seringueiras, pois existia, né, a própria floresta com muitas seringueiras. E o que aconteceu? Os ingleses perceberam isso, né, a importância econômica do produto, e levaram sementes de seringueiras da Amazônia e plantaram em suas colônias lá na Ásia, tá? Onde tinha o clima quente e úmido semelhante ao da floresta amazônica. Aí cultivaram nas colônias do Seitão, que é a atual Sri Lanka, depois Singapura e Índia, e se espalhou pela Indonésia, Tailândia, Malásia, entre outros países. Em decorrência disso, na década de 1910, o Brasil perdeu a liderança da produção mundial natural, né, da borracha, certo? Então, a procura apresentava aumento crescente em virtude ao desenvolvimento da indústria automobilística. E com a perda do mercado, a região norte deixou de receber investimentos e fluxos migratórios e de ser um espaço de atração populacional, desacelerando assim o processo de construção do espaço da região norte, tá? Retomando-se apenas a partir da década de 1930, principalmente na década de 60, tá? Por meio de políticas de incentivo do governo federal. Vamos à construção do espaço geográfico após 1930. Temos aqui os produtos agrícolas, minérios e produção do espaço. A extração do látex e a comercialização da borracha natural intensificou-se a partir de 1930 com a cultura da pimenta do reino, da juta, da malva, em algumas localidades da região.
Ou seja, essas novas atividades econômicas, elas serviram para substituir, né, a então extração de látex que ocorreu, tá? Após o período áureo da extração do látex, tá? Contribuindo para o desenvolvimento da economia e a construção de espaços geográficos. A exploração de alguns minérios também promoveu o povoamento da região, com a descoberta de manganês em 1940 e a sua exploração a partir de 1953, no estado do Amapá, e a intensificação da exploração da cassiterita em Rondônia, a partir de 1958. Então, nesse mapa aqui tem as atividades econômicas que foram responsáveis pelo povoamento da região norte após o período áureo da borracha. Nessa imagem, nós temos, né, mão de obra barata nas frentes de trabalho, desmatamento, né, as pessoas abrindo a floresta para a formação das pastagens para o gado ou atividades agrícolas, né, incentivando a migração. Os núcleos e projetos de colonização. Temos aqui o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esse órgão do governo federal foi criado em 1964, tá? Com núcleos de projetos de colonização. Neles, a área da terra pública foi dividida em lotes e distribuídas a famílias cadastradas. Mas nem todos os núcleos de colonização tiveram êxito, porque não houve assistência médica hospitalar ou escolar, a grande distância dos centros urbanos, a falta de orientação técnica para lidar com o manejo do solo, a assistência financeira foi insuficiente, entre vários fatores que contribuíram para o insucesso desses núcleos de povoamento. Temos aqui esse mapa mostrando esses núcleos de povoamento. Vamos para a Zona Franca de Manaus. Mais uma estratégia para povoar a região norte. Então, buscando incentivar a industrialização da região, né? Foi sediada em Manaus em 1967 através da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, né, que foi criada para disponibilizar infraestrutura e vantagens financeiras para atrair indústrias para aquela área, tá? Assim como a SUFRAMA, foi criado o Distrito Industrial de Manaus e oferecido várias vantagens, como a isenção de impostos para a importação de matérias-primas e componentes industriais, empréstimos e incentivos fiscais para as empresas nacionais e estrangeiras que fossem se instalar na região. Houve investimento, sobretudo no setor de eletrônicos, tá? Dessa maneira, outros setores da economia local e regional foram beneficiados, como a questão do comércio, do transporte urbano, turismo, hotelaria, tá certo? O município de Manaus tornou-se uma área de atração populacional com a construção da Zona Franca de Manaus, concentrando pouco mais de 2 milhões dos 4 milhões de habitantes do estado. Isso em 2017. Vamos lá. O projeto Grande Carajás. Esse aqui é projeto de mineração, tá? Com a descoberta das jazidas de minérios de ferro e manganês, ouro, cassiterita, bauxita, entre outros, né? Por volta de 1967, o governo federal criou o projeto Grande Carajás, que envolvia não apenas a exploração dos minérios, mas também da floresta através do aproveitamento dos rios para a construção das hidrelétricas para garantir energia elétrica, como no caso da usina de Tucuruí, né, no Rio Tocantins, a construção da estrada de ferro Carajás para a transportação dos
transporte dos minerais até o porto de Itaqui, no Maranhão, tá? O projeto atraiu trabalhadores de todas as partes do Brasil, estimulando a fundação de cidades, tá? Também teve um papel importante na produção de espaços geográficos da Amazônia Legal. E a nossa aula fica por aqui. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.